O que é a varíola dos macacos, de onde ela veio, o que ela causa e será que ela é tão perigosa quanto foi a Covid-19? Será que nós estamos correndo o risco de entrar em mais uma pandemia? Muita calma nessa hora, é tudo isso e muito mais que você vai descobrir no vídeo de hoje. Basta acompanhar esse episódio até o final que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre a tão falada varíola dos macacos. É só ficar aí que a gente vai começar depois da vinheta. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Nos últimos dias tem se falado muito sobre a chamada varíola dos macacos, ou monkeypox, e é natural que surjam diversas dúvidas, questionamentos e até um medo enorme nas pessoas quando a gente fala de doenças infecciosas, principalmente agora que todo mundo está começando a se recuperar de um trauma envolvendo um vírus que se espalhou por todo o planeta. É natural que surjam algumas dúvidas como, será que o vírus que causa a varíola do macaco ele pode se espalhar assim como fez o vírus da Covid e nos expor a mais uma pandemia que nos assola há quase 3 anos? Será que a gente vai emendar uma pandemia na outra? Será que essa loucura vai continuar indeterminadamente? Bom, eu vou te explicar isso tudo e muito mais. Principalmente a dúvida que todo mundo tem, todo mundo fica ali meio acanhado, será que eu preciso me preocupar tanto assim com a tal da varíola dos macacos? Fica tranquilo que nos próximos minutos você vai ter a resposta para tudo isso e muito mais. Meu nome é Pedro Henrique e eu espero do fundo do meu coração que até o final desse vídeo você não tenha nenhuma dúvida sobre a varíola dos macacos. Mas antes da gente falar dessa doença, que aliás não é tão recente, não é uma descoberta nova e muito menos deveria se chamar varíola dos macacos, eu te convido aí comigo até o final do século XVIII, lá para a Europa, para a gente conhecer a varíola humana, a varíola clássica ou convencional, que assolou a humanidade por centenas e centenas de anos, matando milhões de pessoas. E a varíola humana tem um papel fundamental na criação de uma aliada, nossa aliada número 1 contra doenças infecciosas, que é a vacina. E a sua passagem, o preço da sua passagem é módico para a gente ir até a Europa no século XVIII, é a sua inscrição no canal. Se inscreva, ativa o sininho. Então, prontinho? Agora sim, partiu a Europa, século XVIII. Final dos anos 1700. A varíola já assombrava o planeta e causava milhares e milhares de mortes há centenas de anos. Mas por sorte, neste século também nascia o médico inglês Edward Jenner, que estudou a varíola por mais de 20 anos e no começo dos anos de 1790 começou a fazer uma observação muito perspicaz de que pessoas que trabalhavam ordenhando vacas, ou seja, tirando leite, elas não tinham aquela versão completa e tão agressiva da varíola que todos conheciam naquela época. Fazendo essa observação muito importante, ele deu um passo enorme em direção à vitória contra as doenças infecciosas. Espera aí rapidinho que é importante que a gente abra uns parênteses aqui para falar sobre a varíola convencional, o que ela era, o que ela causava. Então vamos lá. Causada por um vírus, a varíola causava em quem a contraísse febres e dores de cabeça fortíssimas, seguidas de dores no corpo, cansaço, linfonodos inchados, enjoo, vômito e o seu sintoma principal, feridas espalhadas por todo o corpo, como se fossem bolhas cheias de pus que coçavam bastante e quando essas bolhas secavam, criavam como se fosse uma crosta, que ficava uma cicatriz muitas das vezes para o resto da vida da pessoa que contraísse a varíola. Pronto, agora sim a gente pode voltar à história da invenção e da descoberta, da criação das vacinas. O médico inglês observou que essas pessoas que trabalhavam na ordenha das vacas não apresentavam esses sintomas tão violentos como eu acabei de te explicar. Apresentavam apenas algumas bolhas, essas feridas na região das mãos, como elas trabalhavam ordenhando, e as vacas também apresentavam essas mesmas feridas. Até que então, num ímpeto científico, ele resolveu coletar amostras do material, ou seja, daquele pus que ficava dentro da ferida, e injetou em um garoto saudável de 8, 9 anos. O resultado foi que o garoto começou a apresentar alguns sintomas, como algumas feridas, uma dor de cabeça fraca, e logo passou. Dias depois, esse mesmo médico expôs o menino ao vírus completo, a versão completa da varíola humana, versão clássica, e o menino não teve praticamente nada.
Então ele começou a testar esse método, replicar esse mesmo experimento com diversas outras crianças e pessoas saudáveis, inclusive o seu filho, que também era jovem nessa época, e obteve o mesmo resultado. Quem recebia essa amostra e sofria reação, o corpo da pessoa reagia contra aquela infecção, quando era exposta ao vírus de verdade, não apresentava tantos sintomas porque o corpo já sabia como se defender. Essa varíola mais branda em questão, a mesma que apareceu nas vacas, foi chamada de varíola bovina ou Variolae vaccinae, batizando assim a nossa maior e mais eficaz ferramenta contra as doenças infecciosas que conhecemos hoje como vacina. Mas você sabe por que eu estou te contando isso tudo? Bom, apesar dessa varíola clássica ter sido erradicada na década de 80, nos anos de 1980, pela OMS, isso significa que desde 1980 a OMS falou: não existe mais varíola. A varíola acabou. Isso porque os últimos casos aconteceram quase 10 anos antes desse decreto, de que não existe mais varíola. Aqui no Brasil, inclusive, a vacinação contra a varíola parou por volta de 1973, porque simplesmente não tinham mais casos. E isso tudo única e exclusivamente graças às vacinas. Se não tivesse sido as vacinas, talvez nós estaríamos lutando contra a varíola até hoje, porque era uma doença muito violenta que assolava praticamente o planeta inteiro. E tem gente que até hoje duvida da eficácia das vacinas e se recusa a tomar, Mas eu te contei isso tudo porque a varíola humana, a varíola clássica, é da mesma família, chamada de Pox viridae, da varíola dos macacos. É como se elas estivessem no grupo do Zap. A varíola convencional seria a tia varíola, que na sua época, de jovem, a juventude da tia varíola durou muito tempo. Durou muito tempo e a tia varíola pegava geral. A tia varíola não perdoava ninguém, não. A tia varíola quase... Para não falar que a tia varíola pegou todo mundo, a tia varíola pegou 1/3 do mundo. E além das duas estarem na mesma família, compartilham do mesmo gênero científico, chamado de ortopox vírus. E por isso, elas compartilham de diversas outras características, principalmente os sintomas. As características dos sintomas, na verdade, que são, eu falei anteriormente, mas posso repetir: febre, dores de cabeça, dores no corpo, cansaço, enjoo, vômito, linfonodos inchados e principalmente as feridas em formato de bolhas cheias de pus que secam, viram crostas, viram cicatrizes, que coçam pra caramba. Mas acontece que mesmo compartilhando tantas características semelhantes, a varíola dos macacos é muito mais branda. Ela não é tão violenta quanto era a varíola convencional. Ou a tia varíola, A variolinha era mais de boa comparada à tia varíola, como eu a nomeei anteriormente. Mas, gente, eu confesso que durante o vídeo de hoje eu tenho falado uma coisa muito errada. Acontece que o nome varíola dos macacos definitivamente não é o nome mais apropriado para essa nova doença. Ela é chamada assim porque ela, em 1958, ela foi identificada em laboratório em um macaco. Então, nomeou ali ela rapidamente como varíola dos macacos. O problema é que o macaco, assim como os seres humanos, é só mais um dos hospedeiros desse vírus. Então, não é dele que sai esse vírus. Ele é só mais uma vítima, assim como nós. Então, de onde que veio esse vírus? Bom, não tem uma resposta com 110% de certeza. Então, eu vou te falar a hipótese que tem sido mais aceita pela comunidade científica, que é que esse vírus provém de uma espécie específica de um roedor selvagem. Isso ainda não é uma coisa certa, mas é a hipótese mais provável. Então, ela não deveria ter sido chamada de varíola dos macacos. Se fosse assim, seria varíola dos macacos, dos humanos e de dezenas de outros mamíferos que podem ser invadidos por esse vírus. Então fica aí, mas nós vamos falar de varíola dos macacos porque é o nome que está sendo divulgado, ou monkeypox, que seria varíola dos macacos em inglês, para a gente não falar essa nova variante do ortopox vírus. Vamos falar de varíola dos macacos, que todo mundo entende, e o importante é que todo mundo saiba e tenha ciência. Se você prestou atenção no que eu falei anteriormente, deve ter ficado curioso com o fato de que essa varíola dos macacos é conhecida desde a década de 1950. Então, por que será que a mídia só começou a falar sobre ela agora, nas últimas semanas, nos últimos meses, já que ela está se espalhando por mais de 55 países? Gente, é importante ressaltar
que essa já era uma doença endêmica de algumas regiões da África Central e da África Ocidental. Só que ela estava contida ali, ela não saía muito dali. Se existia algum caso fora dessas áreas delimitadas, era algo muito raro, mas que era facilmente controlado. Só que há alguns meses ela começou a se espalhar e isso é preocupante porque pode ocasionar uma epidemia e talvez até mesmo uma pandemia. E se você tem dúvidas sobre esses termos, epidemia, pandemia, endemia, surto, eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui que eu fiz para o canal há alguns dias. É um vídeo muito recente. Você vai entender tudo sobre essa terminologia, sobre o que é uma pandemia, qual que é a diferença para uma pandemia, uma epidemia, de uma epidemia, de um surto. Você vai entender isso tudo. O vídeo passou, já está no card ali em cima, está na descrição, está no comentário fixado. Eu aconselho que você assista aquele vídeo e depois volte aqui para ter a explicação completa. É interessante porque um material completa o outro. Você vai ter uma explicação e um exemplo mais concreto. Mas, gente, agora eu quero fazer uma observação de uma frase dita pelo Dr. Drauzio Varella sobre essa mídia em cima da varíola dos macacos. Por que isso não era falado? Porque muita gente nem conhecia a varíola dos macacos e está começando a conhecer agora. E isso é sobre o racismo. Segundo o Dr. Drauzio, ele foi muito certeiro e também muito duro nas suas palavras quando ele disse que, na maioria das vezes, o branco não se importa com uma coisa, uma doença, uma situação, quando esta só acontece com o povo preto. Ele disse isso porque há anos, a varíola dos macacos existe, foi detectada em pessoas desde a década de 1970, para ser mais exato, só que lá na África. E a coisa começou a se espalhar, começou a ter esse enfoque midiático quando a doença chegou à Europa e os Estados Unidos. É uma coisa que vale a pena a gente refletir sobre o racismo enrustido em algumas coisas que a gente nem se dá conta. Mas agora o que todo mundo quer saber, será que a varíola dos macacos vai ser a nova inimiga número 1 da OMS? Será que a gente está na beira de mais uma pandemia? Nós vamos emendar uma com a outra? Será que a gente está entrando em outra ameaça mundial, como tem sido nos quase últimos 3 anos com a Covid-19? Gente, é o seguinte, diferente do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, o vírus da varíola do macaco, ele não é tão transmissível, ele não se transmite com tanta facilidade quanto o vírus da Covid-19, também não é tão mutável. Ele tem aquele padrão dele, ele não consegue se diferenciar muito daquilo se comparado ao vírus que causa a Covid. A gente está fazendo essa comparação porque é muito fácil a gente usar de exemplo uma coisa que literalmente todo mundo viveu nos últimos anos. Mas como é que será então que eu pego o tal do monkeypox? A gente pode resumir com evitar o contato direto com o vírus e pessoas contaminadas. E voltando a falar das semelhanças da varíola dos macacos e da varíola humana, a antiga varíola convencional, é importante a gente falar sobre a taxa de mortalidade, que aqui no Brasil, ainda na década de 1960, a taxa de mortalidade da varíola era de mais de 30%. Enquanto a varíola dos macacos, a atual, provavelmente não passa dos 2% da taxa de mortalidade. É um alívio, Mas mesmo assim, como é que será que eu vou me proteger contra essa tal dessa varíola dos macacos? Como sempre, não tendo contato com as pessoas contaminadas. Tomar muito cuidado com os fluidos corporais e com o compartilhamento de objetos de uso pessoal, garrafinhas de água, lençóis, toalhas, e manter aquela distância segura de uma pessoa que você talvez não saiba se ela está ou não contaminada. E, gente, é bom abrirmos mais parênteses aqui sobre o uso de máscara, que é mais um motivo para você não parar de usar máscara. Muita gente simplesmente parou, cansou de usar máscara, falou assim, eu não quero mais você, então eu estou te dando mais um motivo para readotar o uso de máscara. Que além do Covid e da varíola dos macacos, você evita o contato com diversos outros micro-organismos danosos ao nosso corpo.
Então usa máscara, não compartilha as coisas. Cuidado com o fluido corporal. O fluido corporal é um perigo. E se você assistiu o vídeo até aqui, recomendo conhecer a playlist completa desse quadro que é o Cientificamente Falando, onde a gente trata de temas mais sérios, mas com aquela pitadinha descontraída. Esse quadro é o Cientificamente Falando, eu já falei sobre vacinas, sobre Covid, sobre pandemias, epidemias, tudo mais. E se você não tem muito tempo para ver aquele vídeo completo sobre epidemia, pandemia, surto, pode voltar no canal que tem uma série super rapidinha, são 3 vídeos, cada um de menos de 1 minuto. Eu acredito que em 2 minutos e meio você já vai saber a diferença de uma epidemia, de uma pandemia e de uma endemia. É muito rapidinho, é tipo 45 segundos cada vídeo e você vai sair muito bem informado. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou redator, pesquisador, escritor, produtor desse canal. Essa aqui é outra playlist do canal com vídeos sobre curiosidades de animais e esse aqui é a minha playlist Peak Discovery Channel, que eu pego os animais e te mostro os animais, é a minha preferida. Você é muito bem-vindo ao canal, se não é inscrito, se inscreva, aqui tem vídeo todo domingo, não esquece de assistir o último vídeo do canal e compartilhar com os amigos. Muito obrigado, um abraço e tchau.